O mundo. A gente continua falando sobre a morte do Papa Francisco aos 88 anos e agora no Giro Mundo, a Vitória Oliveira vai destacar a trajetória do Papa nesses 12 anos de papado. Pois é, de volta aqui. Bom dia, Juliana. Bom dia, Vitor. E para quem acompanha a nossa programação. O Papa morreu hoje, aos 88 anos, e algumas horas após o anúncio da sua morte, diversas pessoas e também fiéis já tomam conta da Praça São Pedro, no Vaticano, para fazer homenagens. Francisco ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Ele também foi o primeiro Papa da Era Moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e ainda o primeiro jesuíta no posto. O Vaticano também destacou o perfil jovial e descontraído do Papa, que o tornou popular entre os cardeais. Ele foi considerado um grande reformador pela Igreja Católica, com críticas a líderes de países em guerra como Rússia, Iêmen e Ucrânia. Inclusive, em discurso realizado ontem por um membro do Vaticano, a guerra em Gaza foi citada, além de mais um pedido para que os reféns sejam libertados. A gente tem um trecho desta fala e a gente vai ouvir agora. Quanto desejo de morte vemos todos os dias em tantos conflitos que ocorrem em diversas partes do mundo. Quanta violência vemos com frequência também nas famílias, dirigida contra as mulheres ou as crianças. Quanto desprezo se sente por vezes em relação aos mais fracos, marginalizados e imigrantes. Nesse dia, gostaria que voltássemos a ter esperança e confiança nos outros, mesmo naqueles que não nos são próximos ou que vêm de terras distantes, com usos, modos de vida, ideias e costumes diferentes dos que nos são familiares, porque somos todos filhos de Deus. Gostaria que voltássemos a ter esperança de que a paz é possível. A partir do Santo Sepulcro, Igreja da Ressurreição, onde esse ano a Páscoa é celebrada no mesmo dia por católicos e ortodoxos, se irradie sobre toda a Terra Santa e sobre o mundo inteiro a luz da paz. Sinto-me próximo dos cristãos que sofrem na Palestina e em Israel, bem como do povo israelense e palestino. É preocupante o crescente clima de antissemitismo que se está espalhando por todo o mundo. E ao mesmo tempo, meu pensamento dirige-se às populações, em particular à comunidade cristã de Gaza, onde o terrível conflito continua a gerar morte e destruição e a provocar uma situação humanitária dramática e ignóbil. Apelo às partes beligerantes que cheguem a um cessar-fogo, que sejam libertados os reféns e se preste assistência à população faminta desejosa de um futuro de paz. Pois é, o Francisco também criticava a União Europeia, que começou durante o... A gente tá com uma pequena oscilação, Vitória, talvez uma questão aí do cabo do microfone, se você puder fazer um ajuste e retomar seu raciocínio, por favor. Pois é, Vitor, Francisco também criticava a União Europeia ao citar a crise dos refugiados que começou durante o seu papado em 2015. Além disso, o combate à pobreza sempre esteve nas ações e também nos discursos como prioridade. Recentemente, Francisco ficou internado por cerca de 40 dias com um quadro de bronquite e tinha dificuldades na fala e também na respiração e ainda se recuperava. A partir de agora, a Igreja Católica Apostólica Romana fica em estado de sede vacante. O período só termina com a escolha de um novo sucessor para o Papa Francisco, numa eleição que é conhecida como conclave. Até que seja conhecido o nome do outro Papa, a direção da Santa Sé fica sob responsabilidade do Colégio Cardinalício.
O conclave para a eleição do novo Papa deve acontecer de 15 a 20 dias, não mais que isso, após a vacância da Santa Sé Apostólica Romana. O Papa só é eleito com a maioria de 2/3 dos votos. O presidente da França, o Emmanuel Macron, também prestou homenagens agora há pouco ao Papa, dizendo que, abre aspas, de Buenos Aires a Roma, o Papa Francisco quis que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres, unisse as pessoas entre si e com a natureza, que essa esperança ressuscite incessantemente além dele. Fecha aspas, disse o Emmanuel Macron, presidente da França. A Casa Branca também compartilhou uma publicação lamentando a morte do Papa Francisco, dizendo, abre aspas, descanse em paz. Ao lado de fotos também do presidente Trump e do vice-presidente J.D. Vance como com o pontífice. O governo argentino também se manifestou sobre a morte do Papa, dizendo, abre aspas, a República Argentina, um país com uma longa tradição católica e terra do Papa Francisco, lamenta profundamente a partida da sua santidade. Fecha aspas, diz o comunicado. Vitória Oliveira, Cidade FM. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito obrigado, Vitória. E temos outros pronunciamentos sobre a morte do Papa Francisco. Acaba de ser publicado o pronunciamento do vereador Bruno Lambreta, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru. Uma foto do Papa e o texto de legenda que diz, abre aspas, recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Líder carismático e inspirador, ele deixa um legado de fé, humildade e compromisso com os mais vulneráveis. Francisco foi um verdadeiro exemplo de diálogo, simplicidade e coragem ao enfrentar os desafios do mundo moderno com compaixão e esperança. Descanse em paz, Papa Francisco. Fecha aspas. Manhã Cidade.